Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei Tudo o que Ele vos disser, publicado pela Visão Editora. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo e um aprofundamento sobre os quatro evangelhos. E hoje, com a passagem sobre a segunda predição da paixão, que segue narrado nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. E faremos uma leitura e um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja conosco. Marcos, capítulo 9, versículo de 30 a 32. Tendo partido dali, atravessaram a Galiléia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse, e ensinava os seus discípulos: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ressuscitará 3 dias depois da sua morte. Mas não entendiam estas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Mateus, capítulo 17, versículo 22. Enquanto caminhava pela Galiléia, Jesus lhes disse: O filho do homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Matá-lo-ão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram profundamente aflitos. Lucas, capítulo 9, versículo de 44 a 45. Gravai nos vossos corações estas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam esta palavra, e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram seu sentido, e tinham medo de lhe perguntar a este respeito. Bem, então, essas são as narrativas de Marcos, Mateus e Lucas sobre a passagem da segunda predição da paixão. E agora vamos fazer uma reflexão, né? Um aprofundamento dessa passagem. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. Compartilhe para que mais um irmão ou irmã possa fazer parte deste estudo. Deixa aqui o seu comentário sobre a sua opinião, né, sobre essa passagem. E se puder, deixa aqui uma curtida, que é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Bem, vocês se recordam que na primeira previsão, né, da paixão, a primeira predição, como que a questão se dá, né? Então Jesus ele fala pela primeira vez que vai ser entregue na mão dos pecadores e existe uma reação, né? Principalmente da parte de Pedro, né? Eles se entristecem e Pedro fala, não, mas isso não pode acontecer, né? E aí Jesus, ele é firme ali com Pedro, né? Ele dá uma chamada e Pedro estava tentando impedir um projeto que era necessário que acontecesse, né? Apesar de toda a dor e sofrimento, tinha uma resposta, né? Tinha um objetivo definido, né? Para essa missão. E aqui, na segunda vez, os discípulos já estão um pouco mais, é, vamos dizer assim, né? Estão um pouco mais atentos, né? Ninguém tenta impedir Jesus, mas gera aqui um embaraço, né? Como assim, né? Jesus ele está afirmando, olha, eles vão me matar, vão me entregar na mão dos pecadores, aí, na mão dos homens, né? Mas ele afirma, né? Isso é importante, né? Já desde a primeira predição, né, da paixão,
Jesus ele já anuncia que ele vai ressuscitar, né? Em nenhum momento Jesus ele disse, olha, vão me matar e vai acabar. Não, ele está dizendo, "Olha, vão me matar, mas eu vou ressuscitar 3 dias depois." Mas esse entendimento sobre a ressurreição, nós já falamos aqui em outras passagens, era muito confuso, né? Porque antes de Jesus, essa questão da ressurreição, ela não foi desenvolvida na antiga aliança, né, no Antigo Testamento. Então, quando se falava em ressurgir, ressuscitar 3 dias depois, ficava aquela confusão, né? Como assim? Mas tinham medo de perguntar, né? Porque na primeira vez Jesus foi firme ali com Pedro e era necessário, principalmente como líder, né, dos apóstolos, porque é necessário que aconteça, né? Jesus ele veio aqui numa missão, né? E para o cumprimento dessa missão ele teria que passar pela paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus. E Marcos e Mateus, eles vão seguir ali, né, a mesma narrativa, Lucas também, né, são narrativas bem curtas, mas com a mesma mensagem, né? Jesus avisando aos seus discípulos que precisava ser entregue, né, na mão dos homens, fazia parte ali também do projeto. E eles ficavam aflitos, né, porque uma coisa é fato, né? Jesus seria retirado do meio deles, né? E isso causava ali uma aflição. Eles tinham medo de perguntar e não sabiam como reagir a essa questão. Bem, o que nós podemos trazer aqui, né, para o nosso dia a dia? É a gente ter fé naquilo que ainda vai acontecer, né? Porque aqui Jesus, ele pede confiança, né? E quando ele anuncia, olha, eles vão me matar, mas eu volto, né? Então ali existia aí uma relação de, ao mesmo tempo, de confidência, né? De Jesus estava ali abrindo para eles, ele estava explicando o que ia acontecer, né? Ele não foi algo de surpresa, né? Então pela segunda vez ele está dizendo, olha, vai acontecer, mas não se preocupem, que eu volto, né? Então, os discípulos estavam mais presos à questão da dor sofrida do que da volta gloriosa por falta de entendimento. Então, nós temos sempre que confiar em Deus, né? Jesus aqui ele pede confiança para os discípulos. Olha, eu saio do meio de vocês, mas ele testemunha que ele vai ressurgir, ele vai voltar, né, com glória e poder. Então, nós precisamos acreditar nessa manifestação, né, gloriosa do Senhor, porque é fácil você crer no, no Cristo ressuscitado. O difícil é você tocar na carne do Cristo sofredor, né? Porque quando ele está ali na glória, ele está o quê? Uma posição de fortalecimento, né? De luz, de brilho, né? Aqui Jesus ele chama tocar na carne do Cristo sofredor, né? Também não só celebrar a glória, mas viver também a dor, o sofrimento, né? A paixão, tocar na carne do Cristo sofredor. E quando o nosso irmão também sofre, nós temos que tocar na carne desse irmão, né? Que Jesus ele fala, né? Que aquilo que fizermos ao mais pequenino, estaremos fazendo a ele também, né? Então nós não podemos ter só o Jesus contemplativo, né? Mas também o Jesus que sofre no dia a dia, no nosso mundo, até os dias de hoje, né? Com as injustiças, com a exploração, com toda a violência aí que nós conhecemos e que façamos nós aqui então a nossa parte na continuidade desse projeto, desse ministério de levar a boa nova do nosso Senhor. Amém? Então, muita paz, muita luz, muita força na caminhada, muita fé em Deus. Amém? Forte abraço.